Olá, seja muito bem-vindo à nossa celebração online da Igreja da Cidade de São Paulo. É um prazer imenso poder ter você aqui conosco. Nós queremos pedir que você possa nos ajudar compartilhando o link dessa celebração com os seus familiares, os seus amigos, através das suas redes sociais, para que essa mensagem de esperança possa chegar a muitos lares. Também quero pedir que você interaja conosco no nosso chat, que é o nosso auditório, e nele você pode fazer o seu pedido de oração e também fazer-nos conhecer de onde você está falando, qual é a sua região, o seu bairro, a sua cidade. Nós vamos orar agora e pedir para que o Senhor possa falar conosco através do louvor, da adoração, da mensagem. Deus tem uma palavra para as nossas vidas e fique conosco até o final dessa celebração. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares. Obrigada por mais uma vez estarmos reunidos aqui como igreja e como família para te adorar, Pai. Esse é o prazer da nossa alma. Isso nos gera alegria e contentamento poder estar na tua presença, Pai. Nós queremos apresentar e pedir que o Senhor possa visitar cada lar, cada pessoa que esteja assistindo neste momento este culto possa ser visitado pelo Teu Espírito Santo e o Senhor possa gerar e levar alegria, cura, graça, misericórdia. Peço que o Senhor fique conosco em nome de Jesus. Amém. Continue conosco, adorando a Deus através dos louvores e da adoração. Deus abençoe sua vida.
Boa noite, queridos. Estamos agora no nosso momento de intercessão e eu quero convidá-los agora a refletir sobre uma palavra que está em Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos, sem cochilar. É verdade, o protetor de Israel não cochila nem dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Ele estará sempre ao seu lado como sombra para o proteger. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor tomará conta de sua entrada e de sua saída, agora e sempre. Queridos, será que você não tem gasto tempo da sua vida? Será que você não tem gasto energia, saúde, tentando achar resoluções humanas para as soluções dos seus problemas? Eu te convido hoje a buscar o socorro dos problemas da sua vida naquele que sim é capaz de fato de solucionar e dar o descanso necessário, dar o descanso verdadeiro, o descanso puro, genuíno que você precisa. Eu te convido hoje a entregar todos os seus problemas aos pés da cruz e confiar naquele que te ama e deseja hoje cuidar de você. Então entregue, queridos, entregue aos pés da cruz, porque Deus está disponível para você essa noite. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado porque hoje o Senhor está disponível, Pai, e o Senhor nos chama, e o Senhor deseja, Pai, agir por nós, lutar por nós, Pai. Ah, como o Senhor é bom, como o seu amor é perfeito, Pai. Não há circunstância, não há problema, não há dificuldade, Pai, que seja suficiente diante do Senhor, Pai, porque nós cremos que o Senhor é o Deus do possível, o Deus do impossível, Pai, e capaz de dar o descanso que a gente precisa, capaz de dar o descanso necessário, Pai. Ah, Senhor, então nada, Pai, nada é grande o suficiente suficientemente grande perto de Ti, Pai, e que seja capaz de tirar, Pai, o nosso descanso, Pai, capaz de deixar a gente ansioso, Pai, porque o Senhor é maior que qualquer coisa, Deus. Então nós pedimos por Ti, Pai, nós entregamos diante de Ti e descansamos, Pai, descansamos na Tua presença, em nome de Jesus que eu oro. Boa noite, queridos, uma ótima celebração. Vamos continuar adorando a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. É um momento que a gente tem a oportunidade que a gente tem de devolver aquilo que o Senhor tem nos dado, de contribuir para o reino, para que o reino expanda também e chegue em outros lugares. É um momento de agradecimento, porque Deus nunca deixa faltar nada na sua casa, nunca deixa faltar nada nos seus familiares, nada ao redor da sua vida. Ele sempre está abençoando, Ele quer que você tenha uma vida em abundância, não uma vida em escassez. Então é o momento da gente ter um coração grato e devolver para Ele uma parte disso. Eu quero ler um versículo com vocês, fica em Provérbios 3:9, que diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Isso quer dizer o quê? Que vai transbordar, que a gente vai ter mais do que a gente imagina. Ele quer te dar mais do que você imagina, mais do que você quer. Na sua tela vai aparecer as contas bancárias onde você pode estar fazendo sua transferência e contribuindo com seus dízimos e suas ofertas. Quero estar orando nesse momento com vocês. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, essa alegria de contribuir para o reino, de devolver parte daquilo que o Senhor tem dado em nossas vidas, Pai, por não deixar faltar nada, não faltar um alimento, uma roupa, Pai. O Senhor sempre, Pai, está cuidando e dando mais do que a gente espera. Agradeço e peço que o Senhor nunca deixe faltar nada na vida de cada pessoa que está aqui nesse momento, Pai, acompanhando esse culto, contribuindo, Pai, e que eles possam estar cada vez mais, Pai, ter cada vez mais recursos para estar contribuindo para o reino. É o que eu te agradeço, que te peço em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, meus queridos filhos espirituais, irmãos e irmãs da nossa querida Igreja da Cidade em São Paulo, a nossa igreja na capital do nosso estado. Um beijo grande para o querido filho espiritual, pastor Felipe Santos, a Tati, que alegria, também o Isaías e a Sara, nossos queridos pastores da Igreja da Cidade em São Paulo, cada líder de célula, líder de ministério. Que dia especial, um domingo de retomada. Estamos aí olhando agora nesse domingo primícia, que é o primeiro domingo do mês de setembro. Já tomamos a ceia do Senhor, reafirmamos o nosso pacto com Cristo pelo poder do corpo entregue pelos nossos pecados, do sangue que nos lavou e purificou de todo o pecado, e agora com expectativa e fé, olhar para o futuro, para o que Deus tem para nós nesse mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, fechar esse ano da palavra e da família. Pega a sua Bíblia e vamos receber essa palavra pastoral, encorajadora e cheio de fé para esse tempo, para a nossa Igreja da Cidade em São Paulo. Glória a Deus, tempo de boas notícias. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e juntos lermos a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 7. E quero convidar você a ler esse texto que é uma narrativa. Eu vou ler na NVI, não sei qual é a sua Bíblia, qual a sua tradução, mas me acompanhe nesses 20 versículos, que é uma história linda, fantástica. Acontece em Israel, Eliseu é o profeta, a cidade de Samaria está sitiada e nós temos a história dos leprosos que estão à beira da cidade e um milagre de Deus que acontece que traz um tempo de boas notícias. Então, me acompanhe com a leitura desta palavra. Então, assim diz a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta da cidade de Samaria, tanto uma medida de farinha como uma medida de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço do rei estava apoiado, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Continua o texto e fala do cerco, verso de número 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos amorreus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos amorreus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não viram que havia ali ninguém, pois o Senhor tinha feito os amorreus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos de guerra e carros, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram à entrada numa outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam tudo isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, este é tempo de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas na porta da cidade e contaram: olha, entramos no acampamento amorreu e não vimos e nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram então a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio.
O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os amorreus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando assim: com certeza eles sairão, e então pegaremos vivos e entraremos na cidade. Verso de número 13, um dos seus conselheiros respondeu: manda alguns homens apanharem 5 dos cavalos que restaram na cidade. O destino desses homens será o de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los e descobrir então o que aconteceu. E assim, prepararam então 2 carros de guerra com os seus cavaleiros, e o rei enviou atrás do exército amorreu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão. A cidade de Samaria está nas montanhas, aí desceram para o Vale do Jordão, que hoje dá para a região da Jordânia. E entraram então no caminho cheio de roupas e armas dos amorreus que haviam deixado para trás enquanto fugiram. E os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou os acampamentos dos amorreus, e assim tanto uma medida de farinha quanto 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor havia falado. Verso 17, ora, o rei havia posto um oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas, quando o povo saiu, atropelou junto à porta, e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito ao rei quando foi à sua casa. E aconteceu conforme o homem de Deus disse ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha quanto 2 de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntado: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Verso 20, o último final, e exatamente foi isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade de Samaria e ele morreu. Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração e traga boas novas para as nossas vidas. Amém? Meu irmão e minha irmã, temos grandes expectativas. Glória a Deus, porque em meio a essa pandemia toda, com mortes, com perdas, que nos solidarizamos demais com todas as famílias que perderam entes queridos ou ficaram gravemente doentes, mas agora celebramos a vida e olhamos para o futuro com fé e com expectativa. Veja bem que as notícias já começam a chegar, as mídias estavam tão negativas, com tantas notícias ruins, mas vejam, quero destacar apenas 3 delas, mas depois você pode ver também outras notícias. No UOL, dia 1 de setembro, coronavírus, taxa de contágio teve leve queda e estimativa indica já estabilização. Já estamos agora numa nova realidade. Uma pessoa não está conseguindo contagiar nem mais 100%, 0,94 essa semana. É uma ótima notícia para celebrar. Uma notícia da CNN Brasil, do dia 2 de setembro. Brasil tem a menor taxa de contágio de Covid-19 desde abril. Glória a Deus por isso. E o valor econômico traz aí do dia 31/8. São Paulo registra queda no número de mortes e internações por Covid-19. Glória a Deus, aleluia. Nós já tivemos no passado, lá no auge, em maio, cerca de 1.300 mortes no Brasil por dia. E esse número agora já desabou para menos de 1/3 disso. Então, louvado seja Deus por isso. Em tempos de adversidade, a gente não celebra o perfeito, mas celebra o progresso, como diz o 30 semanas, um dia de cada vez.
Eu sempre falei que a gente viveria tempos em que a tempestade iria bater, mas toda tempestade passa, isso mesmo. E com o tempo, o mercado iria se adaptando, também as tecnologias, as descobertas científicas iriam chegando, os procedimentos, medicamentos. Fala-se muito de novas vacinas que o mundo inteiro já está experimentando aí, testando para daqui a pouco entregar à população, e também produtos. Eu destaco aqui um deles. Veja aí esta matéria que fala de um produto novo de desinfectar ambientes com 99% de eficácia e mata todos os vírus e bactérias. Veja só esta matéria, que coisa interessante também, uma boa notícia neste dia. SP Record mostra agora mais um aliado no combate ao coronavírus. É um spray que consegue eliminar vírus e bactérias de ambientes e objetos por até 7 dias. Esse produto foi desenvolvido por uma empresa de Ribeirão Preto e aprovado por laboratórios da USP e também da Unicamp. Uma lata pequena e 3 minutos de nebulização. É o suficiente para deixar esta sala de 16 metros quadrados livre de bactérias e vírus. O produto, feito por uma empresa de Ribeirão Preto, foi testado no laboratório de biologia da Unicamp. Os resultados comprovaram a eficiência também contra o novo coronavírus. Já em 5 segundos ele foi ativo, tá? Todos os tempos que testamos, ele inibiu 99,99%. Portanto, eu acho que esse produto foi bastante efetivo. O higienizador é composto basicamente de álcool 70% e íons de prata. A mistura foi transformada em nanopartículas num jato seco para espalhar mais rápido. Com essa função, com esse tempo residual, é só o nosso produto. Este outro laudo do Instituto de Tecnologia da USP, em São Paulo, atestou que o higienizador, depois de aplicado, deixa o ambiente livre de micro-organismos por até 7 dias. O teste foi feito em 2 vagões do metrô de São Paulo. A novidade já está no mercado. O material sai de Ribeirão Preto para ser envasado em São Paulo. Cerca de 80 mil latas de 140 gramas do higienizador já foram exportadas para o México. Outra vantagem desse produto é que ele não é tóxico. E isso também foi comprovado pelos laudos. Isso significa que eu posso dirigir o carro logo após fazer a higienização. A dica durante a aplicação é deixar o ar-condicionado ligado para a desinfecção dos dutos. A empresa já tem planos e pretende transformar esse item aqui em cosmético. O jato, que elimina o coronavírus dos ambientes, objetos e superfícies, pode até o final do ano ganhar uma versão para uso no corpo, sem riscos para a saúde. Antes de lançar o produto, precisamos passar por todo o crivo de laboratórios. E futuramente a agência que vai dar o ok para nós aí. Esse produto deve estar disponível nos mercados aqui da nossa região a partir da semana que vem. O custo final de cada spray deve ser de R$ 39,90. É isso, família. Vamos celebrar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Se você está participando dessa celebração, quer dizer que você venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, aí como lemos no 2º livro de Reis, capítulo de número 7, todo o capítulo, que vamos fazer referência durante toda esta palavra. O tema da palavra de hoje, nesse domingo primícia, glória a Deus, primeiro domingo do mês de setembro, dia de ceia, dia de renovarmos a nossa aliança com Cristo, pelo seu corpo, pelo seu sangue. É tempo de boas notícias. E vamos extrair desse texto, então, princípios atemporais para a nossa vida hoje, porque o Deus que fez em Samaria o milagre sobre a cidade, derrotando os amorreus, é o Deus que também faz o seu milagre em nossas vidas hoje, para esse tempo. Você crê? Amém? Eu creio também. Tempo de boas notícias. Esta é uma palavra de fé, é uma palavra pastoral do nosso Deus para os nossos corações. E Deus quer em Cristo Jesus, para este tempo, para esta etapa final desse ano desafiador de 2020, que você viva esse mês de setembro, de outubro, de novembro e conclua o mês de dezembro com muita fé. E essa é uma palavra de Deus para ativar fé no nosso
coração. Jesus, ele diz em Mateus 21, respondeu então: asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não é? Poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire ao mar, e ele assim será. Então, meu irmão, o que Jesus está dizendo aqui, no exemplo da figueira, no exemplo também que ele diz do monte sendo mudado? Pela ordem da fé. Então, ative fé, declare fé, creia em nome de Jesus para com a sua vida pessoal, familiar, seus negócios, sua empresa. Não espere que o pior está por vir. Com Jesus, acreditamos que o nosso melhor está por vir. A nossa fé é uma fé positiva, uma fé propositiva, uma fé que olha adiante, uma fé de esperança, uma fé de amor. Então, meu irmão e minha irmã, anote aí esses princípios. No app da igreja, esse esboço está lá. Se você não baixou, pode baixar o app da Igreja da Cidade e baixar este esboço e então acompanhar também esta palavra por escrito. Porque já estamos vivendo o tempo de boas notícias, meu irmão. Declare sua vitória antes dela chegar. Declare, fala comigo, declare sua vitória antes dela chegar. Eliseu respondeu, dizendo ao rei de Samaria: amanhã, por esta hora, na porta de Samaria, então haverá a provisão. Haverá uma medida de farinha, 2 medidas de cevada, vendida ao povo, disponível para todos. Aleluia. Ele diz amanhã. Meu irmão, minha irmã, olha para cá, declare isso. Amanhã, a sua vitória chegará. Nós somos o povo que crê para ver. Então, certifique-se disso, aplique fé nesta palavra que está sendo liberada sobre toda a nossa rede de igreja da cidade. Disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste, mas bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, verso 29. Então nós não somos o povo que vê para crer, mas o povo que crê para ver. A fé vem antes, a palavra vem antes. Então receba aí, meu irmão, minha irmã, é tempo de boas notícias, que você então possa ver antes de acontecer, e com isso você já comece a celebrar, já comece a cantar a vitória do Senhor, já comece a declarar palavras proféticas, já comece a ofertar com alegria, sabendo que Deus já fez, porque aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele já fez. Toda tempestade passa, e essa já está passando. Os índices já mostram aí que estamos em queda. Então é tempo de levantar um louvor, é tempo de levantar palavras proféticas de gratidão e de vitória, e já sonhar, planejar o futuro que já chegou em nome de Jesus. Então declare sua vitória antes dela chegar, porque o mundo só declara depois que vê, mas aí não é fé, aí todo mundo faz, aí nós estamos no mesmo nível dos incrédulos, dos humanistas. Povo da família, da igreja da cidade, é o povo que crê no que a Bíblia diz, crê que Deus é Deus de promessas, não é homem para mentir, e quando a gente se mantém fiel, alinhado a Ele, como é o ano da palavra, o ano da família, então estamos alinhados em Deus e crendo de que de fato o melhor está por vir. Deus deu uma chacoalhada na igreja, uma chacoalhada em todos nós, para chamar a atenção de que Ele está vivo, de que Ele é rei, de que Ele é um bom pai, de que Ele governa. Então, creia em tudo isso e em nome de Jesus se prepare para a colheita. Segundo, porque já estamos vendo tempos de boas notícias, esteja atento, preste atenção para ignorar os céticos de plantão. Verso de número 2 diz que o oficial cujo braço o rei se apoiava disse: olha, nem que Deus abra um portão no céu e derrame todo o trigo e toda a cevada, isso não pode acontecer. Então, meu irmão, olha para cá. Sempre quando a gente começa a se preparar para levantar um louvor, preparar um brado de vitória e de alegria, preparar uma oferta de fé, sempre aparece um crítico, um cético de plantão para dizer: Deus não pode fazer isso. A sua fé é uma fé frágil e boba. Você está sendo uma pessoa infantil. Então se prepare, que isso aconteceu no dia do profeta Eliseu, lá em Israel, na região de Samaria,
E então, acredite que vai acontecer de novo nos dias atuais, para justamente testar a sua fé, mas que você seja aprovado. Em tempos de boas notícias, além de já celebrar pela fé o que Deus vai dar, você também tem que estar atento aos céticos de plantão que vão rodear você para falar bobagem, para serem pessimistas, negativos. Então, antemão, já se prepare para que eles possam partir da sua vida vendo uma fé inabalável. Você é um homem imparável diante de Deus. Você não para de crer, de sonhar e acreditar que com Jesus o melhor está por vir, porque temos um novo começo com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Terceiro, porque já estamos vivendo tempos de boas notícias, rejeite todo espírito de acomodação. Verso de número 3 e 4 do texto que lemos, fala que haviam 4 leprosos à beira da porta da cidade. E eles falaram, olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for ao acampamento dos amorreus, a gente também pode morrer. Mas existe uma questão. Aqui na porta da cidade, eles eram leprosos, e a cidade estava sitiada para ser invadida pelos amorreus, saquearem tudo e matar o povo. Então, ali havia a fatalidade da morte. Mas e até o acampamento dos amorreus existia a probabilidade da vida. Então, eles escolheram não ficar acomodados. Para nós, hoje, esta é uma grande lição. Então, rejeite todo o espírito de acomodação na sua vida. O medo pode matar você antes de você falecer. Então, entenda, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de retomada, de reabertura. É tempo de projetar fé, de voltar a sonhar, de acreditar. Não serve para nós a acomodação. Para a nossa vida pessoal, familiar, ministerial, acreditamos que o Senhor já declarou a sua palavra. Hoje é um domingo profético na família Igreja da Cidade e nós cremos nisso. E aqueles que celebram esta palavra da fé, digam amém. Faz um barulho aí, declare em nome de Jesus que a tua vitória já chegou. Glória a Deus, amém. Quarto, porque já estamos vivendo tempo de boas notícias, agarre as oportunidades quando elas surgirem. Vai passar diante de você. Verso de número 4b, diz que eles então foram até o acampamento dos amorreus e aí o que acontece? Eles disseram, olha, se nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Eles, então, foram, diante da fatalidade da morte, arriscaram para a probabilidade da vida. Meu irmão, não existe experimento sem risco. Não existe acerto sem tentativa. Eu gosto muito de me lembrar de que Davi queria vencer o grande Golias. Aí ele vai lá no riacho, ele pega o quê? 5 pedrinhas. O que ele pensou? Olha, se eu não acertar na primeira, eu vou na segunda, na terceira, na quarta. Mas ele estava tentando. Ele não estava ali se gabando porque ele matou um leão, um urso, quando ele era jovem, mas ele estava na expectativa de acreditar que Deus estava com ele, então ele não iria desistir. Esta é a palavra de Deus para todos os empresários da Igreja da Cidade, para todos os homens e mulheres, trabalhadores, gente que acredita no Senhor e acredita nas palavras do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, além de rejeitar o espírito de acomodação, você vai agarrar as oportunidades quando elas surgirem. Fique atentos. Efésios capítulo 5, 16 diz, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, esteja atento com Deus. Se tem, uma oportunidade batendo à sua porta, com fé e expectativa, abra, examine, veja, ore, examine, bota à prova, mas agarre a oportunidade, porque senão ela passa e outros pegarão. Quinto, porque já estamos vivendo o tempo de boas notícias, família e Igreja da Cidade, confie que Deus vai confundir os seus inimigos. Os inimigos vão ficar confusos, mas o povo de Deus vai ser assertivo. Versos 5 e 6 diz que ao anoitecer, aquele acampamento foi tomado de confusão. Deus colocou confusão no arraial dos inimigos. Os amorreus estavam ali, um povo ainda remanescente da terra de Canaã, e de repente eles tiveram uma visão, como que vieram então os hititas, que vieram do norte, atual Turquia, vieram do Egito, no sul,
e se encontraram ali aliados de Israel para vencer os amorreus. Então, Deus colocou confusão na vida dos adversários. Meu irmão, minha irmã, creia. Vai chegar confusão no arraial dos adversários do Senhor nesta retomada. Os inimigos da igreja vão ficar decepcionados, porque a igreja vence, o povo da fé vence, o povo do livro vence, o povo de Deus vence, e confusão no meio do adversário. Mais uma história em que a igreja do Senhor prevalece. Creia e aplique fé nessa palavra, amém? Sexto, creia que o teu dia de boas notícias, de boas novas vai chegar, diz verso de número 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os 4 leprosos entraram nas tendas e se acabaram com tanta coisa. Tinha comida, tinha bebida, tinha roupa, tinha metais preciosos como ouro e prata. Então, com os olhos físicos, constataram o que pela fé os olhos já tinham contemplado antes. Meu irmão, em nome de Jesus, que todos os filhos da família Igreja da Cidade também experimentem o mesmo, de ver e tocar na bênção que antes, outrora, o Senhor falou, prometeu e com fé você aplicou e acreditou que aconteceria. Então, Deus é o mesmo, Deus não fica velho. O Deus do passado de Israel, naquele cerco em Samaria, é o Deus também da Igreja da Cidade, dos seus filhos e filhas, neste tempo de retomada, em setembro de 2020, rumo ao propósito de Deus, à missão de Deus, rumo ao destino que Deus tem para nós. Então, aplique fé sobre esta palavra e se levante neste domingo para viver tudo que Deus tem para você, as conquistas do céu sobre a sua vida. Amém? Sétimo, porque já estamos vivendo tempos de boas notícias, entenda que você recebe para celebrar e para repartir. Verso de número 9, então disseram, não fazemos bem, não estamos agindo correto. Eles tiveram ali uma crise de consciência. Aqueles 4 leprosos estavam morrendo e de repente eles chegam no acampamento dos amorreus, eles começam a comer, eles começam a se vestir, mas de repente bateu um temor. Opa, fomos tão abençoados aqui que nós não podemos ficar com isso só para nós temos que receber, mas ir repartir. Naquele momento, dirigidos pelo Espírito Santo, voltam até a cidade de Samaria, falam aos sentinelas da cidade, olha, aconteceu isso. Deus fez e nós não podemos ficar com isso só para nós estamos aqui para repartir com vocês. A bênção era tão grande que eles não podiam tomar só para si. E eles então, diz do verso 10 a 15, eles contaram a história. O rei até ficou meio cético, mas como ele tinha um conselheiro que deu um bom conselho, falou, olha, manda lá um grupo com os cavalos que sobraram e eles vão lá e ver. Se eles morrerem, morreram. Nós também provavelmente vamos morrer, mas existe aí uma probabilidade. E de fato chegaram lá, viram e constataram que o exército amorreu bateu em retirada. Em nome de Jesus, você também verá e terá histórias para contar deste tempo. Toda essa situação vai passar, mas você vai falar assim, filho, foi assim, 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 neto, foi assim, assim, assim. Ficamos firmes como igreja, a gente assistia às celebrações online, a gente foi aos poucos retomando para o presencial e testemunhos do que Deus foi fazendo. Você vai ter história para contar com Deus. Aleluia. Oitavo, porque já estamos vivendo tempo de boas notícias, creia que as promessas de Deus vão se cumprir. Deus é fiel. Verso de número 16, então o povo saiu e saqueou, e o povo então teve o que o profeta Eliseu falou na porta da cidade, vocês terão amanhã o que comer, porque terão o ciclo aqui completo, a boa medida de farinha, as 2 boas medidas de cevada, cumprindo assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo já fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tem nele o que, igreja? O sim. Por meio dele o amém, que é pronunciado para a glória de Deus. Então, igreja da cidade, família da fé,
A nossa família está cheia de expectativa, porque, como diz Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso 20, Deus tem o sim, Deus tem o amém, para a glória de Deus. Então, portanto, se prepare com fé e expectativa. Grandes coisas estão por vir. Os céticos ficaram para trás, os críticos ficaram para trás, os rebeldes ficaram para trás, mas o povo, família, segue adiante, olhando, porque é de glória em glória que dias melhores virão. Glória a Deus! E nono, penúltimo aqui, verso de número 17. Cuidado para não ouvir conselhos de pessoas erradas. Nessa retomada, você não tem tempo para perder, você não tem recurso para perder. Então é fundamental que você ouça as pessoas certas. O verso 17 fala então que o oficial cujo rei se apoiava diz assim: ora, o rei havia posto um oficial cujo braço se apoiara, que era o encarregado da porta da cidade. Quando o povo saiu, atropelou. Ele era um conselheiro ruim. Ele não acreditou. Então, querido, livre-se de ouvir céticos, ouvir críticos, gente que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, não pode te aconselhar. Você vai fazer com comércio com qualquer pessoa, você vai se relacionar com todas as pessoas, mas para te dar conselho tem que ser gente da fé. Então, para não atrapalhar a sua retomada, não ouça gente que anda cheio de incredulidade, de dúvidas, mas ouça pessoas cheias de fé, de expectativa, gente que acredita no Deus de Israel, que se manifesta hoje para as nossas vidas. E 10º e último, porque já estamos vivendo tempos de boas notícias, igrejas. Nunca duvide da palavra do Senhor. Guarde isso para sempre, para sempre. Verso 18 a 20. Aconteceu conforme o Senhor disse. Aconteceu. Diga comigo, aconteceu. Aconteceu. De fato, como pregou Eliseu, amanhã vai ter o alimento. O oficial que não acreditou se ferrou, lascou-se, não é? Porque ele foi morto pela população que, quando a porta se abriu, avançou em direção ao acampamento dos amorreus. E foi exatamente o que aconteceu, pois o povo pisoteou junto da porta da cidade e ele morreu. No final das contas, a história não respeita os que não acreditam, que não têm fé. Morrem pisoteados e o pó do chão é a única coisa que eles vão respirar pela última vez na terra. Mas o povo da fé é o povo que vai de glória em glória, que eleva os seus olhos para os montes e ele olha para o céu e ele não vê o pó da terra, ele vê as alturas do céu, ele vê a grandeza do céu, porque os céus manifestam a glória de Deus e os céus estão abertos para todos aqueles que creem neste tempo de retomada, em especial aqui na família Igreja da Cidade de São José dos Campos, para cada cidade, cada município onde há uma Igreja da Cidade, aqui no estado de São Paulo, no estado de Minas, no estado do Rio de Janeiro, lá no estado do Nordeste, de Maceió, aonde nós estamos, há sempre um povo que crê, é o remanescente da fé, e eu e você fazemos parte disso no meio de uma sociedade materialista, hedonista, incrédula, mística, mágica. Nós somos o povo da fé, esta fé que veio de Abraão, esta fé que veio dos profetas, dos patriarcas, a fé bíblica, a fé que em Cristo ele veio para nos trazer a nova aliança, reafirmada hoje nesta celebração. Então se prepare, vai acontecer. Pode dizer para o seu irmão, vai acontecer. E quando acontecer, recebe, celebre e também compartilhe. É tempo de boas notícias, não podemos ficar calados. Termino aqui com esta palavra, 2 Reis, então, 7:9. Este é dia de boas notícias, não podemos ficar calados. Igreja da Cidade, hoje é tempo de boas novas, hoje é tempo de evangelho, é tempo de compartilhar. Amém? Você recebe esta palavra da fé? Então, eu quero agora devolver a palavra, orar e devolver a palavra ao
dirigente local para que possa fazer então a oração nesse instante e o convite para vocês. Mas eu quero convidar vocês neste instante a orar comigo e na sequência passo a bola aí para o líder local para fazer então a palavra nesse instante de fechamento e de apelo. Vamos orar juntos. Pai, obrigado porque os céus estão abertos. Obrigado porque esta palavra nos gera vida, nos motiva, empodera, impulsiona, abençoa para corrermos em direção ao destino que o Senhor tem para nós. Repreendemos o medo, repreendemos a covardia, repreendemos a incredulidade, o misticismo e tomamos posse da fé, da esperança e do amor ao Senhor. E nisto sabemos que somos mais que vencedores. Abençoe hoje esta celebração, abençoe a nossa família, a Igreja da Cidade. Somos uma família presente em multilugares, muitas cidades, mas um povo só, de uma paternidade do céu e de uma filiação aqui na terra, que tem a Bíblia como âncora, como martelo, como bússola, como norte, e por isso não estamos perdidos. Saímos daqui alimentados e empoderados, porque é tempo de boas notícias. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se posicione agora, você que ouviu que ainda não tem Jesus, você que está afastado da igreja, você que não se batizou, você que não está em célula. Opa, é tempo de se posicionar para essa retomada. O culto segue. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.